Havendo um número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a sessão e vamos iniciar o nosso trabalho. Aviso que a sessão está sendo gravada. Quero dar uma boa noite aos colegas vereadoras, vereador. Boa noite ao pessoal que está aí na plateia assistindo, para o pessoal aí, o nosso assessor de imprensa, o Gilson, está transmitindo, a secretária Daiane e a secretária Margot. Eu peço que todos façam um minuto de silêncio em prol do nosso amigo Dionísio Curtis, que faleceu essa semana. Ele foi 5 mandatos vereador aqui nessa casa e mais um mandato de vice-prefeito. Eu peço que todos façam um minuto de silêncio logo a partir dele e aí. Pequeno expediente. Peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 26 de novembro de 2024. Ata da 39ª reunião ordinária do 4º exercício da 14ª legislatura em 26 de novembro de 2024. Aos 26 dias do mês de novembro de 2024, às 19h10, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 39ª reunião ordinária, com a presença dos seguintes vereadores: Antônio José de Souza, Carlos Alexandre Voz, Daiane Zanelato, Edeclésio Moraes, Maria Valdete Seman Correia, Reinaldo Iol, Rosane Nunes de Souza, Rosemary Krause Senen e Zunei Iol. Verificada a presença legal dos vereadores, o presidente, Carlos Alexandre Voz, invocando a proteção divina, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Após, o presidente solicitou à secretária a leitura da ata da reunião ordinária do dia 12 de novembro de 2024, a qual foi submetida ao plenário, sendo aprovada. Em seguida, passamos às indicações verbais. O vereador Edeclésio, a pedido de comerciantes, solicitou a atenção do Poder Executivo para o trecho da Avenida 15 de Novembro que está em obras para pavimentação asfáltica, mesmo sabendo que a obra é do governo estadual. Pede que, se possível, seja patrolado ou colocado pedras nesse trecho, pois está com muitos buracos. Na sequência, o presidente solicita a leitura das emendas ao projeto de lei número 018 de 2024, que altera a redação do parágrafo 3º do artigo 27 e suprime o parágrafo único do artigo 46 da Lei Municipal nº 1768 de 2024 e da outras providências. O projeto entra em discussão com as emendas. A vereadora Daiane solicitou que o projeto permaneça em pauta para analisar as emendas apresentadas, ressaltando que este projeto terá validade somente para o próximo ano. O presidente manteve o projeto em pauta. Ato contínuo, o presidente solicita à secretária que faça a leitura da segunda parte do projeto de lei número 023 de 2024, que define critérios e parâmetros urbanísticos para a implantação de infraestrutura de telecomunicações do município de Atalanta. A leitura será finalizada na próxima reunião. Dando continuidade, o presidente solicita a leitura das emendas ao projeto de lei número 024 de 2024, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a adquirir um imóvel urbano para a construção de sede da nova Prefeitura Municipal e da outras providências. O projeto entra em discussão com as emendas. O vereador Zunei solicitou a assessora jurídica e a assessora jurídica explicou os motivos das emendas apresentadas. O vereador Edeclésio e a vereadora
evitar complicações futuras. O vereador Zulney justificou a urgência na aprovação deste projeto, cujo assunto já foi submetido inclusive à audiência pública, vindo assim a proporcionar investimentos importantes no município de Atalanta. A assessora jurídica fez uma ampla explanação sobre a situação deste projeto e sugeriu uma pausa de 10 minutos para análise dos referidos documentos. O presidente suspendeu a reunião por 10 minutos. No retorno, após analisar a documentação, o vereador Edeclésio e a vereadora Rosane manifestaram-se favoráveis à votação do projeto. Em seguida, passa o projeto com as emendas para votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir em primeira votação e é aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o presidente solicita à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 025 de 2024, que anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. O projeto entra em discussão. Não havendo nada a discutir, passa para a votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir em primeira votação e é aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente solicita a leitura do projeto de lei legislativo número 007 de 2024, que dispõe sobre a denominação da cancha de bocha na localidade de Ribeirão Matilde, no município de Atalanta. O projeto entra em discussão. Não havendo nada a discutir, passa para a votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir em primeira votação e é aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente abriu a palavra a vereadora Rosane agradeceu a todos os vereadores e servidores pela receptividade neste período em que assumiu como vereadora nesta casa. Aproveitando que nos últimos dias tem se falado muito nesta casa sobre desenvolvimento e crescimento do município, também sobre politicagem, gostaria de colocar seu ponto de vista sobre um vídeo que recebeu de um morador de Ribeirão Matilde, que é um empreendedor, está colaborando com o crescimento do município. Assim, entende que a administração municipal deveria apoiar quem quer investir em Atalanta. Mas essa pessoa teve que pagar o cascalho que está sendo colocado ao redor do seu galpão, onde ele irá abrir uma cerealista. Então, aproveitando a presença do prefeito e secretários, solicitou que seja olhado com mais carinho essa situação de pessoas que investem em Atalanta. O prefeito Sassá comentou sobre a indicação do vereador Edeclésio, cuja obra de pavimentação é de responsabilidade do Estado, e o município não tem autorização nem para molhar a rua em obras do Estado, mas sempre faz o possível para ajudar a amenizar as dificuldades do comércio e população em geral. Em visita, na última terça-feira, à Secretaria da Infraestrutura, foi informado que a pavimentação asfáltica será realizada nas próximas semanas, pelo menos neste trecho do centro, cuja obra atrasou por problemas de compactação do solo. Sobre a cancha de bocha da localidade de Ribeirão Matilde, informou que a obra foi feita com recursos de emenda repassados pela então deputada Dirce Heimstein. Com relação à compra do terreno para a construção da Prefeitura e Centro Cultural, conta com a possibilidade de grande investimento da empresa Tetra Pak, através da Apremava. Inclusive, a empresa se dispôs a elaborar o projeto para a obra. Diante da importância desse projeto, agradece aos vereadores pela aprovação. Por fim, sobre o vídeo e a falta de ajuda citados pela vereadora Rosane, diz que não vai entrar no mérito, pois sabe o que está acontecendo, mas está à disposição em seu gabinete para explicar à vereadora o passo a passo dessa filmagem. Não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, o presidente convoca para a reunião extraordinária, logo em seguida, referente ao projeto de lei número 024 de 2024. Convoca ainda para a próxima reunião ordinária, a realizar-se no dia 3 de dezembro de 2024. E às 20 horas e 40 minutos, o presidente, sob a proteção de Deus e da lei, declarou encerrada esta reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e vereadores. Demais detalhes desta reunião constam da gravação arquivada nesta casa. Coloco em discussão a ata e em seguida em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Dou a ata como aprovada. Peço à secretária que faça a leitura
da ata da reunião extraordinária no dia 26 de novembro de 2024. Ata da 5ª reunião extraordinária do 4º exercício da 14ª legislatura, em 26 de novembro de 2024. Aos 26 dias do mês de novembro de 2024, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 5ª reunião extraordinária com a presença dos seguintes vereadores: Antônio José de Souza, Carlos Alexandre Voss, Daiane Zanelato, Edeclésio Moraes, Maria Valdete Sema Correia, Reinaldo Iori, Rosane Nunes de Souza, Rosemary Krause Sene e Zulnei Iori. Verificada a presença legal de vereadores, o presidente, Carlos Alexandre Voss, invocando a proteção divina, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Em seguida, o presidente dispõe em segunda votação o projeto de lei número 024 de 2024, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a adquirir um imóvel urbano para a construção de sede nova da Prefeitura Municipal e da outras providências. O projeto é aprovado por unanimidade. Não tendo mais expediente sob a proteção de Deus e da lei, o presidente declarou encerrada esta reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e vereadores. Coloco em discussão a ata em seguida em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Dou a ata como aprovada. Indicações verbais. Pergunta a cada vereador. Vereadora Daiane? Não. Vereadora Maria? Não. Vereador Zulei? Não. Vereador Antônio? Não. Vereadora Rosemary? Não. Vereador Hélio? Boa noite a todos, os companheiros de bancada, pessoal que está nos assistindo. Eu queria reforçar uma indicação que eu fiz aqui para tirar aquele poste do meio da rua, lá perto da casa do Náutico. E esse poste está 1 metro dentro da rua, fora da calçada. Vai ter que alguém pregar naquele poste para daí depois pedir para a Celeste mudar isso. E vai dar 90 dias, mais ou menos, que eu pedi até agora, não vi providência nenhuma. Então, muito obrigado. Vereador Max? Não. Vereador Evidêncio? Não. Então eu peço à secretária que passe o pedido do vereador Hélio, reforçando o pedido dele. Realmente o senhor Hélio viu o poste lá já faz uns diazinhos. Não sei se cabe a Celeste ou a prefeitura, ou quem é, mas queira ou não queira, corre o risco de dar um acidente, né? Então eu peço à secretária que passe ao Poder Executivo que possa fazer os seus afazeres. Dizer depois da hora para saber, não adianta. Ordem do dia. Projeto de lei número 025/2024, que anula suplemento. Coloco o projeto de lei número 025/2024 em segunda votação. Pergunta a cada vereador. Vereador Edeclésio? A favor. Vereador Max? A favor. Vereador Hélio? Aprova. Vereadora Rosemary? A favor. Vereador Antônio? A favor. Vereador Zulei? A favor. Vereadora Maria? A favor. Vereadora Daiane? Dou como aprovado por todos os vereadores em segunda votação o projeto de lei 025/2024. Projeto de lei do Legislativo número 007/2024, que denomina a cancha de bocha. Coloco o projeto de lei do Legislativo número 07/2024 em segunda votação. Pergunta a cada vereador. Vereador Antônio? A favor. Vereador Zulei? A favor. Vereadora Maria? A favor. Vereadora Daiane? A favor. Vereadora Rosemary? A favor. Vereador Hélio? Aprova. Vereador Max? A favor. Vereador Edeclésio? A favor. Dou como aprovado por todos os vereadores em segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 007/2024. Projeto de lei número 018/2024, que altera LDO.
Votação nas emendas. Coloco o projeto de lei número 018/2024 em discussão. Vereador Max. Quero cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, a Carnova, a Dayana, a Gilson, Vanessa, o Cartório, Tércio, os vereadores da próxima legislatura que estão aqui presentes, o seu Osni, o Jonas, a Alessandra, o Júnior, a todos que nos acompanham através das redes sociais, Facebook, Instagram, a nossa sessão da Câmara. Esse projeto já está até um tempo aqui na Câmara, né? Eu fiquei de licença sem vencimento durante o mês de novembro, assim como o colega vereador Hélio, então achei que já estava quase resolvido. Mas com relação a esse projeto, eu particularmente, né, minha posição, a minha opinião, eu tenho entendimento que a nossa LDO ela foi votada já um período atrás, né, bem antes de entrar esse, e a LDO ela veio até do Executivo com praticamente livre para poder todas as alterações que o Executivo querer sem limites, que não precisa passar pelo Poder Legislativo. E nós apresentamos as emendas, onde foi aprovado por todos os vereadores aqui, a questão de ter 10%. Eu tenho entendimento que isso não é dessa legislatura, desse mandato, do Sassá agora, mas nos 8 anos que eu estou de vereador, a gente sempre teve 10% e o município conseguiu trabalhar o seu orçamento tranquilo, não vi nenhum percalços que aconteceu por causa disso aqui. Assim como em outros prefeitos que passaram, Tarcísio Braz, também tinha isso aqui 10%. Então, nesse conceito aqui, o prefeito Sassá foi vereador, votou 10%, o vice-prefeito, o prefeito eleito foi vereador na época, também votou em 10%. Assim como o Calinho, que também é o contador da prefeitura, que luta diretamente com essa questão orçamentária, ele também foi vereador e também votou 10%, porque a gente foi vereador junto com ele no nosso primeiro mandato. Então, eu acho que não vê nenhum problema a gente manter esse 10%. Se tivesse alguma excepcionalidade que mudou alguma legislação, poderiam vir em conversa com nós. Eu acho que a gente está aberto ao diálogo e a gente jamais vai querer prejudicar o município, né? A gente acha que tem que pensar hoje, vou trancar uma dotação, eu posso estar tirando um remédio de um familiar meu, de um amigo meu, ou de como várias pessoas do município, mas isso não é o objetivo. E eu acho que isso aqui dá até uma garantia para o município, porque muitas coisas que vai fazer, a realizar, vai ter autorização legislativa. Acho que é importante isso. E o município hoje tem 10% do seu orçamento para ele fazer por decreto, sem pedir autorização para a Câmara para mexer no orçamento. Então, acho que é um bom limite que ele tem, né? Que eu disse, se tiver entendimento que mudou as coisas que é obrigado, mande 20, vem conversa, se discute. Mas eu, particularmente, eu mantenho os 10% e sou contra o projeto, conforme o que eu justifiquei aqui para todos. Obrigado. Continue a discussão ainda. Vereadora Daiane. Boa noite a todos os vereadores, a todos que se fazem presentes aqui e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu pedi para deixar em pauta o projeto na sessão passada, porque o vereador Reginaldo, né, fez uma emenda tentando alterar para 15% o valor, né, de 20%, deixar em meio termo 15%. Mas eu continuo mandando contrário ao projeto, porque eu acho que 600 mil reais ou 800 mil reais é um valor muito alto para se fazer de forma livre sem consultar o plenário, sendo que a gente está aqui eleito pelo povo e pagamos pelo povo. Sempre que teve um projeto que tinha uma certa urgência, a gente fez uma extraordinária para votar. Então, eu acho que isso deve continuar acontecendo, até por uma questão de transparência, de clareza dos atos feitos, né, em prol dos nossos munícipes.
Sugiro ao presidente que ponha em votação. Passar, passou. Se não passar, não passou. Essa é a minha sugestão. Põe 15% em votação. Foi essa a emenda que está sendo discutida, né? Vereador Hélio. Eu acho que 10% é o suficiente, porque se botar 20%, daqui a pouco o prefeito não precisa mais daqueles vereadores. Faz tudo por lá. Então, Foi votado no meio, né? não, mesmo que seja 15, não concordo. Às vezes assim, eu sugiro ao presidente que põe em votação. Mas vai pôr em votação a emenda ou o projeto? A emenda. O projeto. É duas coisas separadas. É o projeto, a emenda na boa. Fica em discussão ainda. Não, só para entender, o projeto é uma votação, né? Com emenda. Nas emendas. Ah, nas emendas. Eu votei 10% nas emendas. Votação das emendas. Eu pergunto para cada vereador. Vereador Edeclésio? Contra. Vereador Max? Contra. Vereador Hélio? Contra. Vereadora Rosemary? A favor. Vereadora Daiane? Contra. Vereadora Maria? A favor. Vereador Zunei? A favor. Vereador Antônio? Contra. Então, dou o projeto rejeitado nas emendas. Só nas emendas, então dou como rejeitado. 5-3. Isso. Coloco o projeto de lei número 08/2024 em votação nas comissões. Comissões de Obras e Serviços Públicos. Vereadora Rosemary, a favor. Vereador Edeclésio, contra. Vereador Zunei, a favor. Dou como rejeitado nessa comissão. Não é. Aprovado por 2 votos a 1. 2 votos a 1, dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Max, contra. Vereadora Daiane, contra. Vereador Edeclésio, contra. Dou como rejeitado essa comissão. Comissão de Assistência Agropecuária, Florestal e Meio Ambiente. Vereador Antônio, a favor. Vereador Zunei, a favor. Vereador Max, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Finanças e Orçamentos. Vereador Zunei, a favor. Vereador Hélio, contra. Vereador Antônio, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Vereadora Daiane, contra. Vereador Max, contra. Vereadora Maria, a favor. Dou como rejeitado essa comissão. Comissão de Indústria, Comércio, Prestação de Serviço e Turismo. Vereadora Maria, a favor. Vereador Hélio, contra. Vereadora Rosemary, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Coloco o projeto de lei número 018/2024 em primeira votação. Pergunta a cada vereador. Vereador Edeclésio? Contra. Vereador Max? Contra. Vereador Hélio? Vereadora Rosemary? A favor. Vereador Antônio? Contra. Vereador Zunei? A favor. Vereadora Maria?
Vereadora Daiane. O projeto ficou rejeitado por 5-3. Projeto de Lei número 019/2024, LDO. Leitura das emendas. Emenda 01. O preâmbulo passa a vigorar com a seguinte redação: o prefeito municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Emenda 02. Fica alterado o caput do artigo 8º, que passa a vigorar com a seguinte redação: o Executivo está autorizado, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 1964, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% da receita total do município, utilizando como fontes de recursos. Emenda 03. O inciso 1 do artigo 8º passa a vigorar com a seguinte redação: o excesso ou provável excesso de arrecadação apurado em cada fonte de destinação de recursos. Coloco o projeto de lei número 19/2024 com as emendas em discussão. Coloco o projeto de lei número 19/2024 com as emendas em votação nas comissões. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereadora Rosemary, a favor. Vereador Idegressi, a favor. Vereador Zunei, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final. Vereador Max, a favor. Vereadora Daiane, a favor. Vereador Idegressi, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Vereadora Daiane, a favor. Vereador Max, a favor. Vereadora Maria, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Indústria, Comércio, Prestação de Serviço e Turismo. Vereadora Maria, a favor. Vereador Hélio, a favor. Vereadora Rosemary, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Assistência Agropecuária, Florestal e Meio Ambiente. Vereador Antônio, a favor. Vereador Zunei, a favor. Vereador Max, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Finanças e Orçamentos. Vereador Zunei, a favor. Vereador Hélio, a favor. Vereador Antônio, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Coloco o projeto de lei número 019/2024 com as emendas em votação. Pergunta a cada vereador. Vereador Antônio. Vereador Zunei, a favor. Vereadora Maria. A favor. Vereadora Daiane. A favor. Vereador Idegressi. A favor. Vereador Max. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Vereadora Rosemary. A favor. Dou como aprovado por todos os vereadores em votação o projeto de lei número 019/2024 com as emendas. Projeto de lei número 023/2024, finalizando a leitura. Do alvará de implantação de infraestrutura de telecomunicações. Artigo 10. A implantação de infraestrutura de telecomunicações de que trata esta lei está condicionada à expedição de alvará de implantação de infraestrutura de telecomunicações. Parágrafo único. O alvará de que trata o caput será emitido pelo órgão gestor do planejamento territorial e urbano e tem por finalidade autorizar a implantação da infraestrutura de telecomunicações
conformidade com os aspectos desta lei e demais legislações municipais. Artigo 11. O alvará de implantação de infraestrutura de telecomunicações é emitido mediante análise das informações prestadas pelo requerente. Parágrafo 1º. O requerimento formulado pelo interessado deve conter, no mínimo, os seguintes documentos: 1. Requerimento padrão. 2. Projeto executivo e memorial descritivo de implantação que demonstre conformidade da infraestrutura de telecomunicações com o disposto nesta lei. 3. Laudo técnico nos termos do artigo 4º, parágrafo único, que comprove a inviabilidade técnica de atendimento aos critérios e parâmetros desta lei quando cabível. 4. Contrato social do responsável pela infraestrutura de telecomunicações e comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ. 5. Procuração emitida pelo responsável pelo requerimento, se for o caso. 6. Documento legal que comprove a autorização do proprietário do imóvel ou, quando não for possível, do possuidor do imóvel. 7. Documento hábil que ateste a posse, concessão ou propriedade, quando localizado em propriedade privada. 8. Ata da Assembleia Geral que aprovou a colocação da infraestrutura de suporte na edificação, quando for o caso, registrada no cartório de títulos e documentos, quando em área privada. 9. Requerimento para uso de espaço público, quando for o caso, acompanhado de justificativa da necessidade de uso do referido espaço. 10. Anotação de responsabilidade técnica, ART, ou Registro de Responsabilidade Técnica, RRT, pelo projeto e pela execução da instalação da infraestrutura de telecomunicações. 11. Comprovante de pagamento da taxa de emissão de alvará. 12. Licença de funcionamento do conjunto de equipamentos e aparelhos componentes da infraestrutura de telecomunicações, expedida pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. 13. Autorização para compartilhamento da infraestrutura de suporte, emitida pela empresa, instituição, detentora em favor da empresa compartilhante, quando cabível. Parágrafo 2º. O Poder Público pode solicitar outros documentos não mencionados no parágrafo 1º para fins de licenciamento das infraestruturas de telecomunicações. Parágrafo 3º. Será de responsabilidade do requerente providenciar o licenciamento ambiental, quando for o caso, apresentando junto ao requerimento a respectiva licença ou cópia do protocolo junto ao órgão competente. Neste caso, declarando ciência de que a instalação estará condicionada à autorização do órgão ambiental. Artigo 12. O prazo para a emissão do alvará de implantação de infraestrutura de telecomunicações é de até 60 dias, a contar da data do protocolo do requerimento, podendo ser suspenso se verificada a necessidade de manifestação de órgão ou entidade diversa. Artigo 13. O prazo de validade do alvará de implantação de infraestrutura de telecomunicações é de 10 anos, podendo ser renovado por igual período sucessivo. Artigo 14. É dispensada da licença prevista no artigo 10, desde que realizado o prévio cadastramento no órgão gestor do planejamento territorial e urbano, a implantação de infraestrutura de telecomunicações de pequeno porte. Parágrafo 1º. Será considerada de pequeno porte a infraestrutura de redes de telecomunicações que atender cumulativamente aos seguintes requisitos: 1. Seja instalada em edificação ou estrutura existente e que não amplie sua altura em mais de 3 metros, ou em mais de 10%, o que for menor. 2. Possuir estrutura irradiante com volume total de até 30 decímetros cúbicos. E 3. Possuir demais equipamentos associados com volume total de até 300 decímetros cúbicos e com altura máxima de 1 metro. Parágrafo 2º. Quando se tratar de equipamentos parcialmente enterrados ou ocultos, a dimensão indicada no inciso 3 do parágrafo 1º refere-se ao segmento visível a partir do logrador. Parágrafo 3º. A entidade interessada que instalar a infraestrutura de redes de telecomunicações de pequeno porte comunicará a instalação ao Poder Executivo Municipal ou Distrital no prazo de 60 dias, contado da data da instalação. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não dispensa a obtenção de autorização ou permissão prévia do responsável pelo imóvel privado.
pelo imóvel tombado ou protegido por legislação especial, ou pelo imóvel público de uso especial ou dominical em que a instalação será realizada. Parágrafo 5º. A dispensa prevista no CAPT não isenta as entidades interessadas de observarem as regras de compartilhamento, na forma da regulamentação da Anatel. Parágrafo 6º. O cadastramento previsto no CAPT deve ser realizado pelo responsável pela infraestrutura de telecomunicações, contendo 1. Declarações, documentos técnicos e respectiva ART ou LRT que comprovem a conformidade da infraestrutura de telecomunicações com os critérios desta lei, da legislação ambiental e da legislação federal. 2. Documento que comprove a autorização do município, do concessionário, permissionário, órgão ou entidade responsável, quando localizado em imóvel público. 3. Autorização do proprietário do imóvel, acompanhado de documento hábil que ateste a posse, concessão ou propriedade, quando localizado em propriedade privada. 4. Licença de funcionamento do conjunto de equipamentos e aparelhos componentes da infraestrutura de telecomunicações expedida pela Anatel. 5. Autorização para compartilhamento da infraestrutura de suporte emitida pela empresa, instituição, detentora em favor da empresa compartilhante, quando cabível. Parágrafo 7º. A falsidade das informações declaradas acarreta a aplicação de sanções civis, penais e administrativas. Artigo 15. É dispensada de nova emissão da licença prevista no artigo 10 a infraestrutura de telecomunicações com padrões e características técnicas equiparadas a anteriores já licenciadas, nos termos desta lei. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto no CAPT aos casos de alteração de características técnicas decorrente de processo de remanejamento, substituição ou modernização tecnológica. Parágrafo 2º. Em caso de deslocamento da infraestrutura de telecomunicações, a dispensa prévia no CAPT não exime o responsável da obrigatoriedade de autorização para mudança do local de instalação, da licença ambiental e das demais licenças previstas em lei, quando for o caso. Capítulo 5. Das infrações e sanções. Artigo 16. Em caso de inobservância dos parâmetros estabelecidos nesta lei, bem como de instalação de infraestrutura de telecomunicações sem o devido licenciamento, fica o infrator sujeito à aplicação de sanções civis, penais e administrativas e, caso não seja providenciada a adequação no prazo a ser determinado, remoção da infraestrutura instalada. Parágrafo único. Caso haja necessidade de remoção da infraestrutura de telecomunicações, deve o responsável pela estrutura, às suas expensas, providenciar a retirada no prazo estabelecido na notificação, sem prejuízo de que o poder público proceda à retirada à custa do responsável, em caso de inércia. Capítulo 6. Das disposições finais e transitórias. Artigo 17. A permanência das infraestruturas de telecomunicações implantadas e em funcionamento na data da publicação desta lei depende de licenciamento do órgão gestor do planejamento territorial e urbano. Parágrafo 1º. O responsável por infraestrutura de telecomunicações prevista no CAPT deve requerer o licenciamento na forma estabelecida nesta lei, no prazo de até 180 dias, contado a partir da sua publicação, para adequação das estruturas já instaladas ou, diante da impossibilidade de adequação, apresentar laudo que justifique detalhadamente a necessidade de permanência e os prejuízos pela falta de cobertura no local. Parágrafo 2º. Durante o prazo disposto no parágrafo 1º, não podem ser aplicadas sanções administrativas às infraestruturas de telecomunicações mencionadas no CAPT, motivadas pela falta de licenciamento. Artigo 18. O responsável pela infraestrutura de telecomunicações deve efetuar o remanejamento provisório ou definitivo dos equipamentos sob sua responsabilidade, instalados em área pública, sempre que for solicitado pelo poder público, em razão do interesse público, no prazo de até 180 dias. Artigo 19. A licença prevista no artigo 10 não implica o reconhecimento da propriedade do imóvel, inclusive do direito sobre a sua propriedade ou posse, nem a regularidade da edificação e da ocupação do espaço público. Artigo 20. A infraestrutura
desenvolvimento urbano e é considerada bem de utilidade pública e relevante interesse social. Artigo 21. Os casos omissos deverão ser interpretados à luz da Lei Federal número 13.116, de 20 de abril de 2015, e do Decreto número 10.480, de 1º de setembro de 2020. Artigo 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Atalanta, 18 de novembro de 2024. Coloco o projeto de lei número 03/2024 em discussão. Vereador Marques. Com relação a esse projeto, eu estou pegando pelo nome do Gustavo, de licença, estou pegando a leitura da segunda parte desse projeto. E eu gostaria de dar uma estudada ali nesse seguinte, né? A terceira parte, então já está mais vezes aqui. Mas eu gostaria de dar uma estudada, assim, eu fiquei com algumas dúvidas, assim, porque essa infraestrutura de telecomunicação, ela envolve só o acesso à internet das pessoas. Eu daí tem assim como exemplo, porque aqui fala assim, questão de fachada e metragem, essa coisa que eu li agora rapidinho, né? Então eu não sei se envolve fachada do comércio, alguma coisa nesse sentido também, né? Que é o visual. Então eu acho a ideia com certeza que venha para melhorar, né? Mas aqui, por exemplo, eu lembro agora nessa parte aqui, a entidade interessada em instalar a infraestrutura de rede de telecomunicações de pequeno porte comunicará a instalação ao Poder Executivo Municipal ou distrital no prazo de 60 dias. Então, se eu colocar uma internet, eu tenho que ir lá comunicar ao Executivo no prazo de 60 dias, senão eu posso ser penalizado. Seria isso? Será? Não sei, Barloba, se tu chegasse a estudar esse projeto bem ou não. Eu acho que a gente poderia deixar em pauta e discutir na próxima votar, né? Até para estudar os Eu concordo contigo também, Fran, deixar em pauta. Mas assim, a grosso modo, isso aqui é criar regras para quem presta serviço, né? Dá para entender assim. E, então é uma coisa, um projeto bastante extenso, com as palavras estranhas que a gente fica até assustado, né? Mas em resumo, é um projeto para viabilizar quem quer prestar serviço de telecomunicação, seja internet, seja telefonia, qualquer coisa nesse sentido. Resumidamente, né? Mas com todas essas regras, né? Sim, não. Acho que tudo tem sua regra, mas assim, ficou a questão aqui, por exemplo, aqui, menor dimensão, impacto visual, não pode camuflar na paisagem urbana. Então, assim, fica uma coisa, para mim, confusa agora, que eu peguei só o final da leitura. Então, eu gostaria de estudar melhor e se a gente pudesse votar na próxima sessão. E aí, se a gente puder dar estudada, Marlon, para a gente tirar as dúvidas também. A gente pode conversar junto também durante a sessão. Antes da sessão, até. Para alguém não explicar, seria na prática, né? Porque ali a gente entende que as regras, mas eu vou buscar lá a informação de como vai funcionar na prática para a gente ficar mais claro. E eu acho que seria até sugestivo que a Bélia falou que alguém do executivo explicar para nós, né? Aí nós, né, tiver a dúvida, a gente já pergunta na hora, já resolve, já volta e já mata isso aí também. Eu acho que no caso da Tony, que ela que fez esse projeto. E eu entendi um dia que eu conversei um pouco com ela lá sobre esse projeto. Seria de grande valor. Então o projeto fica em pauta a pedido do vereador Max. Projeto de lei número 026/2024. Colocação do projeto de lei 026/2024 em discussão. Leitura. Mensagem legislativa do projeto de lei número 026 de 2024. Excelentíssimo Presidente, serve-se do presente para submeter a elevada consideração de Vossas Excelências o presente projeto de lei que delimita as áreas urbanas consolidadas e define as faixas marginais de área de preservação permanente no município de Atalanta, nos termos da Lei Federal número 14.285 de 2021. O projeto visa a obtenção de autorização legislativa para que sejam delimitadas as áreas urbanas consolidadas e define as faixas marginais de área de preservação permanente do município de Atalanta. O presente projeto de lei visa atender aos requisitos da Lei Federal número 14.285 de 2021, que estabelece normas para a delimitação das áreas urbanas consolidadas e a definição das faixas marginais de áreas de preservação permanente, APP, com o intuito de promover um planejamento urbano e ambiental mais eficiente para o município de Atalanta.
As áreas urbanas consolidadas representam zonas do município que passaram por processos de urbanização ao longo dos anos e possuem infraestrutura básica instalada. Já as faixas de preservação permanente são fundamentais para garantir a proteção dos recursos hídricos e a preservação ambiental da cidade, especialmente em áreas de risco de desastres naturais. A regulamentação e implementação desta lei são essenciais para conciliar o crescimento urbano ordenado com a sustentabilidade ambiental, atendendo à legislação federal e promovendo a qualidade de vida para a população de Atalanta. Ao submeter o projeto à apreciação dessa egrégia casa, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade na sua aprovação. Atenciosamente, Juarez Miguel Rodermel, prefeito municipal. Projeto de lei número 026 de 2024. Delimita as áreas urbanas consolidadas e define as faixas marginais de área de preservação permanente no município de Atalanta, nos termos da Lei Federal nº 14.285 de 2021. O prefeito do município de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei delimita as áreas urbanas consolidadas, que ocupam áreas de preservação permanente ao longo de cursos d'água naturais do município de Atalanta, de acordo com o inciso 24 do artigo 26 do artigo 3º da Lei Federal número 12.651, de 25 de maio de 2012, e define as faixas marginais de área de preservação permanente para os cursos d'água em área urbana consolidada, nos termos da Lei Federal número 14.285 de 2021. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considere-se 1. Áreas urbanas consolidadas, aquela que atende aos seguintes critérios. A. Estar incluída no perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou por lei municipal específica. B. Dispor de sistema viário implantado. C. Estar organizada em quadras e lotes. D. Apresentar uso predominantemente urbano, caracterizado pela existência de edificações residenciais, comerciais, industriais, institucionais, mistas ou destinadas à prestação de serviços. E dispor de, no mínimo, 2 dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantados. 1. Drenagem de águas pluviais. 2. Rede de energia pública. 3. Abastecimento de água potável. 4. Limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. 2. Área de preservação permanente. Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Artigo 3º. A definição de critérios que delimitam as AUC e as faixas marginais de APP para os cursos d'água em AUC está baseada no diagnóstico socioambiental e na leitura urbana do município de Atalanta, Santa Catarina. Integral Soluções em Engenharia Limitada 2024. Artigo 4º. A AUC do município de Atalanta está restrita ao perímetro urbano do município, nas áreas que atendam ao zoneamento do plano diretor vigente. Parágrafo 1º. Em exceção ao disposto no caput deste artigo, não são consideradas integrantes da AUC 1. Áreas com risco de desastres, conforme dados registrados no diagnóstico socioambiental e na carta geotécnica de aptidão à urbanização, frente aos desastres naturais do município de Atalanta, ambos anexos desta lei. Parágrafo 2º. Em caso de alteração do perímetro urbano, considerar-se-á a nova delimitação da AUC do plano diretor vigente, salvo disposições em contrário. Artigo 5º. Em AUC, a APP será constituída por faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente,
regulação de APP prevista pela Lei Federal nº 14.285 de 2021 só será garantida aos proprietários dos imóveis após a apresentação e execução de plano de recuperação de áreas degradadas, devidamente assinado por responsável técnico para a efetiva recuperação da nova APP a ser regulamentado. Parágrafo 2º. O prazo para a regulamentação do parágrafo anterior é de 30 dias após a aprovação e promulgação da presente lei. Parágrafo 3º. As APP referentes às áreas no entorno de lagos e lagoas naturais, áreas no entorno de reservatórios de água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais, áreas no entorno das nascentes e olhos d'água perenes, encostas ou partes destas com declividade superior a 45 graus e topo de morros, montes, montanhas e serras, deverão seguir as disposições do artigo 4º da Lei Federal nº 12.651 de 2012. Parágrafo 4º. Nas APP localizadas em AUC, fica vedada a ocupação das áreas com risco de desastres definidas pelos órgãos competentes, conforme apontado nos documentos anexos desta lei, sendo restrita a análise à Defesa Civil Municipal. Artigo 5º. Para os imóveis atingidos 50% ou mais pelas linhas limítrofes da AUC, será considerado que todo o imóvel está inserido em AUC. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Atalanta, 2 de dezembro de 2024. Coloco o projeto de lei número 06/2024 em discussão. Vereador Idegleski. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentar o presidente, cumprimentar os demais vereadores que estão na plateia. Não sei se a Marlô poderia dar só uma explanada nesse projeto, um projeto bem criterioso, né? Nas APP e coisa e tal. Gostaria de, se ela pudesse dar uma explanada, se caso não conseguisse dar a explanação, a explicação para nós, deixasse o projeto em pauta. Você traz para a melhor análise. Marlô, tem que explicar o projeto. Só para a assessora jurídica, a assessora jurídica dá uma explanação do projeto, é um projeto criterioso, né, é bem amplo, né? Eu acredito que se ela der uma explanação, para nós estar avaliando e com certeza se depois dessa avaliação. Que nos acompanha. A maioria dos artigos aqui, na verdade, está reproduzindo a lei federal, que são os conceitos do que é área consolidada, do que é. Então, assim, aqui seria mais o que eu acredito, né? Na prática seria que vai estar reduzindo de 30 metros para 15 a área de essas APPs e essas AUCs em áreas consolidadas aqui no centro do município, que seriam locais onde já há construções dentro dessas áreas. Então, né, que hoje eu imagino até que há uma discussão de quem já construiu. Então, assim, quem já construiu teria um prazo, a partir de 30 dias da aprovação dessa lei e da publicação, para regularizar o seu empreendimento e, não sei, eu imagino que chegaria a esse ponto de quem não regularizar, talvez até ter que fazer a demolição de quem, né, tiver construído. Então, esse projeto, na verdade, vem regularizar algumas obras que já estão no centro do município, que hoje estão em desconformidade com a legislação, né? Porque depois que saiu, se eu não me engano, foi um julgado do STJ que autorizou os municípios fazerem essa redução. Porque, via de regra, né, a gente não poderia fazer essa alteração porque a lei federal prevê 30 metros. Mas depois de uma decisão do STJ, acabou autorizando que os municípios adequem a sua realidade, né? Até por essa questão, que às vezes no centro de Atalanta, tu manter uma metragem de 30 metros num riozinho pequeno é bem complicado, né? Então essa lei está nesse sentido de regularizar. Agora, se eu precisasse mais detalhes, saber onde são essas áreas, aí a gente precisaria que viesse alguém do executivo, né? Que eu estou falando mais ou menos dando o que está aqui, sem o conhecimento ali na prática, de onde estão essas áreas, se tem muitas, se não tem. Mas o caso aqui também é curto. Então, né, cada pessoa que tem a sua obra hoje irregular, a partir da publicação dessa lei aqui, tem 30 dias para fazer o requerimento para dar início na regularização da sua obra. Ô Marlon, diante desse projeto aqui,
assim, tem 30 dias, né? Então, essa questão de alterar o limite de 30 para 15, o município tem esse poder hoje, não fere lei federal. Hoje não. Porque assim, senão daqui a pouco está ferindo, vai criar um conflito jurídico. Outra situação, tem pessoas que querem regularizar e vão procurar o executivo e vão estar amparadas dessa lei. Mas a grande maioria, muitas pessoas não acompanham as sessões da Câmara e não sabem o que nós votamos aqui. Aí, daqui a pouco, deu os 30 dias, essa pessoa não está nem sabendo dessa lei. Vão chegar lá com a reta, vão desmanchar a casa do cara? Não, estou só colocando em hipótese a lei. Então, daqui a pouco tinha que se prever uma emenda, não estou dizendo que vou fazer, Maria. Estou dizendo que é a lei, mas tem que se preservar. Hoje, aqui, ó, o vice-prefeito sabe, com certeza vamos fazer, mas daqui a pouco entra um maluco ali, vão sair e sabe que a gente já viu isso em algumas cidades. Entendeu? Tinha que botar daqui a pouco uma emenda nisso aqui, que o município também tem que então notificar as pessoas interessadas. A partir da notificação, daí. Aí sim, senão daqui a pouco deu 30 dias, eu não vim na Câmara, não assisti a sessão, tá, 30 dias eu já estou irregular. O que vai dar? Posso ser passivo de multa. Mas às vezes é uma pessoa, com certeza tem pessoas humildes, pessoas carentes, que não têm condição, né? Às vezes, talvez até a maioria de alguns que estão numa situação teoricamente irregular, são pessoas às vezes que precisam realmente de ajuda do poder público para estar em dia. Então acho que o município teria que notificar essa família ou essa casa, ela ter a ciência, né? E ter, lógico, um suporte, uma orientação, que um pouco coitado está lá na beira do rio, cara, às vezes, por mais humilde que for, mas é o trabalho dele, é o suor dele, com certeza ele tem muito orgulho de ter construído a sua casa, pode ser da melhor ou mais humilde. Então, eles também têm que entender a situação das pessoas. Eu acho que tinha que propor uma emenda nesse sentido, de notificar as pessoas para que não sejam penalizadas, porque muitos são áreas consolidadas há muitos anos. Entendeu? Muitos anos antes de ter 10 ou 20, eu não sei. Então acho que nós temos que pensar nesse sentido também, minha opinião. Por isso talvez discutir melhor esse projeto também seria importante. Vereador, posso iniciar de palavra? Eu penso que seria interessante, talvez, ou o vereador, ou se quiserem eu, e até na prefeitura conversar com eles para saber como foi essa conversa. Até onde eu acompanhei um pouquinho, na verdade, os afetados estão, na verdade, em cima do executivo em relação a isso, então cientes. Mas seria interessante a gente conversar com eles, verificar, porque às vezes transferir para o município, ter que ir atrás, né? Não sei quantos são essas famílias, mas talvez seria interessante a gente conversar, buscar essa informação do executivo, se são muitos casos, porque também não seriam obras novas, são situações consolidadas. Não vai se aplicar para quem construiu, né? Eu imagino ali recentemente, deve ter algumas regras ali que a gente teria que ver, mas para eu buscar essas informações para a semana que vem, a gente vê. Alguém de lá e vem aqui discutir, para ficar gravado aqui para os 9 vereadores, entendeu? Para toda a população. Acho que não adianta eu ir lá, depois eu dizer, eu falei isso aqui, depois lá não foi falado isso. Então acho que a coisa tem que ser transparente, fala aqui para todo mundo, né? Quem tem dúvida já esclarece, né? Porque assim, nós temos só mais 2, 3 sessões, né? De caso mais extraordinário. Mas chegou agora, não sei se está quantos dias na casa, chegou hoje, Então, assim, é uma coisa que impacta a vida das pessoas, nós temos que pensar que é a responsabilidade nossa também aqui, né? Eu entendo que tem gente que já está ciente, que já deve estar procurando o executivo, e o objetivo é regularizar. Mas vamos dar oportunidades para todos iguais. Até porque, se for 30 dias contados a partir da semana que vem, vai dar mais de janeiro. Aí, passou desse caso eu estou irregular, né? Daí vai se adequar como? Talvez até a prefeitura ofereceu uma pessoa qualificada para ir lá na propriedade e notificar. Você teria que se adequar de tal forma. Uma sugestão, alguém técnico que entenda, né, o que está fora do... E explicar para essa pessoa. Exatamente. Às vezes ela nem sabe que está irregular. Está. Explicar também. Bem isso. Em relação aos prazos, só ali, os prazos suspendem. Quando interrompe ali as férias da prefeitura, ele vai interromper esse prazo. Mas mesmo assim, provavelmente vamos bater em janeiro, né? Talvez o comecinho de fevereiro, então, né? vai complicar. Mas a pessoa vai lá 2 vezes, talvez conta, depois isso seria interessante a gente fazer 30 dias a contar de janeiro, a contar de fevereiro, alguma coisa assim. Isso, Porque
sugiro que vai se apresentar emendas nessa questão do prazo, a questão de notificar as pessoas que realmente não têm a ciência disso aqui, para as que têm o seu tempo ela está regularizando. O município, então, daqui a pouco vai sobrar, porque a culpa é do prefeito, a culpa é dos vereadores, a gente sabe não é, porque é a lei. Eu vou dar só um exemplo aqui, ó. O Ricardo, aqui meu vizinho construiu. Ele tem a fossa para botar. Está 2 centímetros fora. Ele vai comprar um terreno para botar. E é uma construção de quantos anos o falecido tem? Falecido construiu ali. Aí, lógico, teve bom senso, parece que vão liberar. Mas, gente, são assim, ó, 2 centímetros. E daí não tem lugar no espaço, porque tem um poço que foi feito, não é nem para cada distância do poço. Então, assim, a gente tem que entender essas particularidades, porque afeta a vida das pessoas direto. Eu pediria para deixar o projeto em pauta, aí, na semana que vem, pedir alguém explicar. Eu penso aqui que não tem nenhum vereador que é contra o projeto, né? Só quer alguém se explicar. Para depois não, o vereador falou tal coisa. Eu também sou a favor desse projeto aí, porque eu vejo que muitas casas aí que querem instalar água na casanha e não está ilegal. E não tem como a casanha lá instalar água, né? Então, a partir do momento que está certinho, legalizado, não tem problema. Então, eu peço seriedade em relação ao Poder Executivo que alguém venha fazer aqui o uso da palavra e se explicar melhor esse projeto. E tem volta ao pedido do vereador. Como já foi falado, a gente vai sugerir uma emendas aí para dar mais prazo e da defesa adequar uma coisa assim. Para melhorar. Ninguém é contra. A partir de fevereiro, 30 dias. Eu penso que 30 dias é muito pouco, o mínimo 90 dias, o mínimo. 30 dias é 4 semanas, não adianta nada. E fez antes, vai estar liberado antes, né? Ela fez em 1 semana, vai lá que faz o documento aí. Projeto de Lei número 027/2024. Mensagem legislativa do Projeto de Lei número 027 de 2024. Atalanta 2 de dezembro de 2024. Senhor Presidente, serve-se do presente para encaminhar em anexo o Projeto de Lei número 027 de 2024, que anula e suplementa a dotação orçamentária e dá outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo a adequação do orçamento vigente em função das ações realizadas pela Prefeitura Municipal, visando a aplicações diretas no que tange a despesas da Secretaria da Administração e Finanças, objetivando adequar o orçamento vigente para a aquisição de imóvel matriculado sob o número 40.824 do Registro de Imóveis da Comarca de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, situado na Avenida Doutor Ernesto Beck, centro, neste município, com área total de 2.898 metros e 12 decímetros quadrados, sem benfeitorias, que destinar-se-á a uma construção de um centro cultural municipal, que visa a construção e instalação de secretarias municipais e serviços relacionados à cultura, turismo e meio ambiente em um único espaço. Assim, solicita-se o apoio dos nobres edis à aprovação do projeto de lei em regime de urgência, em função dos prazos exíguos, aproveitando-se a oportunidade para reafirmar protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Joanes Miguel Rubimel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 027 de 2024. Anula e suplementa a dotação orçamentária e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir suplementação na importância de R$ 935 mil, destinados a reforçar a seguinte dotação do orçamento do município para o corrente exercício: 0300, Secretaria da Administração e Finanças; 04122, final 3, Manutenção da Administração Geral; 4490, final 80, Aplicações Diretas, R$ 935 mil. Artigo 2º. Será suplementado por meio de decreto somente a importância ou quando esta for necessária na dotação do artigo 1º desta lei.
Artigo 3º. O crédito aberto por esta lei correrá por conta do superávit financeiro do exercício de 2023, da fonte de recursos 2.500 final 80, recursos ordinários, exercício anterior, no valor de R$ 935.000. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM, nos termos do artigo 3º da Lei nº 1095, de 15 de abril de 2009. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Atalanta, 2 de dezembro de 2024. Coloco o projeto de lei número 027/2024 em discussão. Vereador Marques. Com relação a esse projeto, eu acho que tem a dotação, o município passou na outra sessão, agora não estava também, mas a compra do terreno ali da Teolaria, né? Já tivemos uma audiência pública uma época aqui, com o pessoal do CDL, bastante pessoas do município, o comércio todo, né? Onde eu, particularmente, eu entendo que é uma coisa boa para o município, né? A gente vai ter um espaço que, com certeza, tendo recurso, né, com apoio, lógico, da entidade, como a Premag, eles vão buscar investir ali, e daqui a pouco a gente vai ter um espaço bonito na nossa cidade aqui, né, que logo tem um asfalto, então assim, acho que tudo valoriza a cidade, a nossa potencialidade aqui até para o turismo. Isso aqui é para nós poder ter a dotação, para eles poderem empenhar e pagar o terreno, né, que já foi aprovado. Então, primeiro se aprova a compra e agora faz a dotação. Então, acho que, como foi rápido, acho que também pode botar para que o município possa estar adquirindo esse imóvel, então, e com certeza é bom para o município. Coloco o projeto de lei número 027/2024 em votação nas comissões. Regresso a favor. Dou como aprovado essa comissão. Comissão de Finanças e Orçamentos. Vereador Zunei, a favor. Vereador Hélio, a favor. Vereador Antônio, a favor. Dou como aprovado essa comissão. Pergunto a cada vereador. Vereadora Daiane. A favor. Vereador Maria. A favor. Vereador Zunei. A favor. Vereador Antônio. A favor. Vereadora Rosemary. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Vereador Marques. A favor. Vereador Edeglécia. A favor. Dou como aprovado por todos os vereadores. Em votação, o projeto de lei número 027/2024. Em primeira votação. Grande expediente. Palavra livre. Façam os trabalhos a vice-presidente Rosemary para eu fazer o uso da palavra. Passo a palavra ao vereador Alexandre. Quero aqui agradecer ao meu amigo, primo, companheiro Wilson, ao meu amigo, primo também, Cláudio, que pediram esse recurso dessa cancha lá em Ribeirão Matilde para a deputada Dirce e o deputado Gé. Quero agradecer todos os colegas e colegas vereadores que apoiaram esse projeto. O nome dele é Belino Santos, era meu avô, o do Nilson, o do Cláudio. A esposa dele era uma Curtis, Deus Feliz. Então é uma família muito grande, né? Família humilde. O meu avô destinou um terreno situado lá na Chapada Ribeirão Matilde para uma escola onde hoje muitos se formaram, seguiram suas carreiras
e dizer para vocês que hoje lá está acontecendo, não está fechada, ela não é uma sala de aula, hoje é um grupo de mães que pertence lá. E dizer para vocês que, para mim, fico muito grato de vocês terem apoiado esse projeto, porque eu com 10 para 12 anos de idade, nessa faixa, eu sentei alguma vez no colo dele, dava um abraço e lavei muitas vezes o pé dele, né, na água. Então, sim, a gente fica emocionado, sabe? Porque eu já não tenho mais um pai, mas feliz daquele que tem um avô, tem um pai, poder dar um abraço, poder dar um carinho. Então, se vocês têm isso aí ainda, continue dando um abraço, dá um beijo, seja bem for. E tem muitos que têm um pai e uma mãe que não dão valor. Então, sim, meu muito obrigado. Obrigado de coração. Pode chorar. Devolvo os trabalhos ao presidente. Eu quero que todos levantem de pé para cantar os parabéns para o meu amigo Adilson, para a nossa amiga Marlopa e a nossa secretária Daiane também. Não tendo mais expediente sobre a proteção de Deus e da lei, declara-se encerrada o presente sessão e peço que Deus ilumine a mente de todos. E só um pouquinho, convoco para a próxima reunião ordinária no dia 10 de dezembro. Que tenhamos uma boa noite abençoada.